Sejam bem-vindos, acadêmicos, à nossa aula 2 da unidade 4. Hoje nós temos como temática as atividades de cooperação. Daremos exemplos, de atividades relacionadas ao ensino da história que envolvam diretamente a participação de professores e alunos e também outros profissionais da escola diretamente ligados com o processo de ensino e aprendizagem. Nós entendemos por atividades de cooperação aquelas realizadas em cooperação entre professores, alunos, outros profissionais da escola, no ambiente da sala de aula, ou também, no caso específico, em outros territórios, na zona rural, outros espaços, um museu, a praça da cidade, a beira do rio, uma orla fluvial, um parque municipal, por exemplo. Essas atividades elas requerem dos professores e professoras uma relação de diálogo, solidariedade entre os sujeitos da prática e proporcionam aprendizagem entre ambos. Aqui nós temos um modelo que está no nosso caderno didático da disciplina de Fundamentos e Metodologia da História dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. É interessante vocês perceberem, por exemplo, essa atividade, o intercâmbio de cartas, ela é uma possibilidade que foi feita e realizada por a professora de uma escola, citada no nosso caderno didático, em que ela utilizou, através da mediação pedagógica, ela teve como objetivo desenvolver habilidades orais e escritas com os alunos, além de dar um passo muito grande no processo de socialização desses alunos, que foi justamente fazer a interação desses alunos com alunos de outras escolas, de comunidades vizinhas. Então, ela teve aí uma sequência didática, ela teve uma sequência de passos que foi desenvolvido para realizar essa atividade. Então, primeiramente, numa folha de papel, ela pediu que o aluno registrasse o seu perfil, suas manifestações quanto aos amigos que ele gostaria de ter e assinasse. Depois ela recolheu todo esse material produzido pelos alunos e a supervisora e foram até o distrito rural vizinho para entregar essas cartas, E é interessante, a supervisora ela se caracterizou como carteiro, que aí você pode convidar uma outra pessoa da escola também, além da supervisora, pode ser aí alguém da secretaria, um auxiliar de secretaria, ou algum auxiliar de serviços gerais, ou um pai de aluno também, interessante essa interação com as famílias. A partir daí, a professora em sala de aula, no papel de mediadora, ela faz a leitura das cartas, intervindo nas estruturas gramaticais, nas correções ortográficas. Na oportunidade aí, são trabalhados o cabeçalho e a escrita do envelope. Agora, interessante, ao mesmo tempo, olha o processo interdisciplinar aí. Trabalhando essa questão, você pode escolher um tema voltado para a história, para falar sobre essas cartas. Por exemplo, o que o aluno sabe da história do bairro dele, da cidade dele, ou daquela comunidade rural que a outra escola está, que foi feito o intercâmbio das cartas. E também trabalhando junto com a questão aí da língua portuguesa, alguns dispositivos que nós lançamos mão quando vamos escrever uma carta dentro da língua portuguesa. E olhe que hoje, dependendo da situação, da escola que você estiver, dos recursos tecnológicos que você estiver, pode ser trabalhado também a questão da troca de e-mails entre turmas de escolas diferentes. O intercâmbio ocorre durante todo o ano letivo, você pode fazer durante todo o ano letivo, dependendo do planejamento feito pelo supervisor junto com a professora. Lembrando que a supervisora se caracterizou de carteiro, levando e recebendo as cartas feitas pelos alunos. Se for feito através do e-mail, então pode ficar responsável aí cada aluno, pode ser combinado com o aluno de ser feita a impressão, muitas vezes na própria escola, desse e-mail de cada um. Pode-se utilizar aí o mecanismo de ajudar os alunos a criar um e-mail, no caso, aqueles alunos que não têm até pela faixa etária de 6 a 10 anos de idade. Então pode ser criado um e-mail com esses alunos. E no final das atividades letivas, professores e alunos das duas escolas, eles encontram-se para se conhecer e trocarem prendas, numa confraternização. Então aí é uma oportunidade de socialização dentro do próprio ensino da história de forma interdisciplinar. E aí nós temos aqui um exemplo muito interessante também, que consta lá no nosso caderno didático,
que atualmente é a estratégia de ensino mais utilizada para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e interdisciplinar são os projetos didáticos. O que pode acontecer através do projeto didático? As professoras podem introduzir um estudo de temas de uma disciplina específica ou que envolvem duas ou mais disciplinas. Os projetos eles são feitos com o propósito de construir boas situações de aprendizagem nas quais se evita, compartimentalizar o conhecimento, porque senão aí nós ficamos naquela forma estanque, cada disciplina trabalhando isoladamente. O interessante não, é que você possa fazer aí um diálogo, com outras disciplinas, a história dialogando com o português, com a matemática, como é esse caso aqui, porque aí passa a ter mais sentido para o aluno. Então, nesse exemplo, e aí nós temos um cartaz que foi exposto na escola, e está também no nosso caderno didático, os professores de matemática e história, na forma de torneio, propuseram aos alunos a confecção de painéis para trabalhar estatística e porcentagem, e concomitantemente o estudo sobre o café brasileiro. Então, olha só, um dos painéis aí mostra, café, um costume bem brasileiro. Nossa pesquisa revela a marca de café mais consumida na região. Primeiro lugar, café Janaúba, 162 consumidores. Segundo lugar, o café torrado e moído em casa, 50 consumidores. Então, olha que você pode também explorar mais coisas aí nessa atividade desenvolvida através, dos professores de matemática e de história. Essa questão do café torrado e moído. Olha só, é uma especificidade de alguns moradores da região. O porquê de gostar desse desse café torrado e moído? Com certeza pelas raízes, as raízes históricas dos familiares dessas pessoas, São raízes que vão se mantendo ao longo do tempo. Então é importante o professor ficar atento para fazer essas reflexões. E a gente, encerrando aqui esse processo das atividades de cooperação, é interessante, que Penteado conclui, nos ajuda a concluir que essas atividades, o que elas podem proporcionar? A aprendizagem, se faz num movimento constante, que vai tanto das partes para o todo, como do todo para as partes, ao longo de todo o processo aí da cadeia do ensino e aprendizagem. É concreto para o aprendiz aquilo que ele acredita que realmente existe, ele vai pesquisar sobre o café, ele vai ver as marcas, ele vai manusear o pacote de café, ignorar esse fato nos faz incorrer em erros como confundir concreto com o que simplesmente acontece ao lado das crianças e que é perceptível aos órgãos dos sentidos. É próximo do aprendiz aquilo que, pela significação e importância por ele atribuída, passa a fazer parte de sua realidade. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O que faz parte da realidade do meu aluno que eu posso levar para a sala de aula para que ele realmente consiga ter uma aprendizagem significativa dentro daquele conteúdo que eu estou ministrando para ele. Se isso não acontece, os meios de comunicação de massa não teriam a influência que eles têm. Então, olha só, por que os meios de comunicação de massa convencem? Porque eles vão atuar justamente dentro daquilo que é desejo da pessoa. Então, se a pessoa tem, por exemplo, o desejo de um celular, o aluno, por exemplo, ele vê o pai com o celular, ele vê o dia a dia das pessoas usando celular. Se vai ser alguma coisa desenvolvida através de um celular em que ele possa tocar, ele possa perceber, vai ter um sentido para ele, vai ter um significado. Olha a atividade de história, a questão do café, como eu falei. Ele toma o café. Então você pode fazer um momento de um café com prosa, na sala de aula com eles mesmo, levar as garrafinhas de café, pedir que cada aluno, dentro da sua realidade, leve um bolo, um biscoito. E aí, a partir daí, socializar essas questões que são históricas e se relacionam a atividades que fazem realmente sentido para o aluno. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.